É uma alegria estarmos juntos para meditar sobre as mensagens do Cristo à luz do Espiritismo. E antes de iniciarmos com o tema do dia, vamos a uma pequena prece para estarmos em sintonia com o alto e na compreensão. Obrigado, Senhor, por esses momentos que nos dedicamos a meditar sobre o Evangelho, a ouvir os ensinos sublimes do Cristo, que possamos compreender suas mensagens, Senhor, e colocá-las em práticas em nossas vidas. Nos abençoa nesse propósito, hoje e sempre. Bem, hoje nós vamos meditar sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver o que o Evangelho tem a nos esclarecer sobre a seguinte passagem do maravilhoso Sermão da Montanha. Entre tantas bem-aventuranças, o Mestre nos disse: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que são pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. O que o Mestre então quer nos dizer com estas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Nós sabemos que em inúmeras oportunidades ele nos recomendava que renunciássemos aos bens terrenos, onde os ladrões roubam, as traças roem, em benefício dos bens realmente imperecíveis, os bens celestiais. E nós esperamos, nós espiritualistas em geral e espíritas em particular, esperamos, aguardamos um mundo melhor, como prometido após o nosso desencarne, que tenhamos a condição melhor na espiritualidade, desde que tenhamos procurado cumprir os desígnios de Deus. Mas, enquanto aguardamos esses bens espirituais, recompensa do nosso bom proceder, enquanto esperamos receber no plano espiritual os frutos do que estamos plantando aqui, todos nós temos as necessidades dos bens materiais. Temos necessidades da terra, onde nós vivemos as importantes experiências que ela promove. E o Mestre conhecia essas nossas necessidades, sabia da importância do planeta para a nossa evolução, dessa vida material. Tantas vezes ele ajudou materialmente aqueles que o buscavam, com pães, peixes, vinho, e especialmente com muitas curas do corpo físico. O que o Mestre nos recomenda, no entanto, é que nós não liguemos mais importância a esses bens materiais do que os bens espirituais. Isso nós entendemos. Mas não é o que a humanidade tem feito até agora. Kardec nos esclarece que a história da humanidade nos mostra exatamente o contrário. Nós nos dedicamos mais às conquistas materiais. Pelas lutas constantes que provocamos, nós percebemos que até agora os bens da terra são monopolizados à força, são mantidos à força pelos violentos, em prejuízo daqueles que realmente são brandos e pacíficos. Ele nos fala que aos brandos e pacíficos muitas vezes falta o necessário, ao passo que os outros têm o supérfluo, muito mais do que precisam. Hoje talvez não tanto pela força física, pela força bruta como antigamente, mas com certeza pela força política, pela força financeira, pela força militar, os poderosos continuam subjugando os brandos e pacíficos. E Jesus então nos faz essa promessa, que assim na terra como no céu, os brandos e pacíficos serão beneficiados, porque os brandos possuirão essa terra, esse planeta, e os pacíficos no plano espiritual serão chamados filhos de Deus. E nós podemos compreender com os esclarecimentos da doutrina espírita que a Terra, assim como nós, individualmente, também evolui. E quando a humanidade, na grande maioria, se submeter à lei de amor e caridade, quando o egoísmo estiver esgotado para as nossas gerações futuras, nessa época esperemos não muito distante, o brando e o pacífico já não serão mais explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Serão modelos a ser seguidos pela grande maioria. Esta vai ser a condição da Terra, quando, de acordo com a lei de progresso, as promessas do Cristo, este nosso planeta de provas e expiações se tornar um mundo de regeneração. Isso ocorrerá por afastamento dos maus, dos egoístas, daqueles que não compreendem as leis de amor, de caridade. Nos conta o mestre pela psicografia de Chico
no livro Jesus no Lar, que nessa época sublime, quando nós vencemos o egoísmo, os homens não se ausentarão mais do lar para combater seus irmãos em rios de sangue, por ganância, preconceito. Não. Eles estarão combatendo as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome e todas as torturas morais. Nesta época sublime, o arado, as ferramentas de trabalho substituirão as máquinas de guerra nas exibições públicas. O livro edificante estará no lugar das armas. As competições serão para venerar os mais amorosos e os mais sábios. Quando o sacrifício pessoal em favor do próximo constituir uma honra legítima, a humanidade, então, estará chegando nesses tempos de paz e de amor. Provavelmente nós não veremos essa transformação nessa nossa existência atual, mas certamente estaremos lá, ou em espírito, em novos corpos, desde que, como nos dito, sejamos brandos e pacíficos. E para que possamos nos preparar para essa herança divina, complementando esses conceitos sublimes, nós temos as mensagens dos amigos espirituais que vão esclarecendo esses ensinos do Mestre, recolhidos por Kardec, que nos colocam de uma forma mais prática, trazem para o nosso dia a dia esses conceitos tão elevados. Né? Como nos tornarmos brandos e pacíficos? Né? Como conciliar a nossa vivência com esse progresso? E a primeira mensagem do amigo espiritual nos fala da afabilidade e da doçura. O amigo nos fala mais ou menos assim: a benevolência para com os semelhantes, ou seja, a boa vontade, as boas intenções, o altruísmo para com nossos irmãos, frutos do nosso amor ao próximo, vai produzir em nós duas qualidades, a afabilidade e a doçura, que são formas de manifestar esse sentimento de amor nas relações humanas. E se nós pensarmos, como é gostoso quando tomamos contato com pessoas afáveis, dóceis no portar-se, são sempre uma presença cativante. Podemos lembrar do Chico, de outras pessoas conhecidas do nosso íntimo, geralmente idosos, que a estrada da vida, de certa forma, já lapidou e que nos dão aquela paz ao conversarmos com ela. Dá vontade de ficar próximo a essas pessoas. Pois bem, elas já alcançaram essas virtudes e nós, na grande maioria, ainda estamos buscando estabelecer essas qualidades em nós. O amigo nos esclarece que nem todos que são afáveis no falar, dóceis no proceder, são realmente benevolentes, né? Ele nos explica que às vezes não devemos crer só nas aparências, temos que conhecer a fundo. A educação, a frequentação do mundo pode dar a certas pessoas um verniz dessas qualidades, mas que ele não realmente não as possua no coração. Há pessoas cuja fingida bonomia não passa de uma máscara para o exterior, como se fosse uma roupa, uma beleza exterior que dissimula o interior, as suas deformidades, né, as suas ainda imperfeições. E o nosso mundo ainda está cheio de pessoas assim, que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que ninguém as aborreça, pois mordem a menor contrariedade, nos dizem. Pessoas cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se tornam dardos venenosos quando estão nas nossas costas. Bem, tudo isso, amigo, nos diz para explicar que não é desse que estamos falando. Não basta que dos lábios saiam leite e mel, coisas boas, se o coração não está associado a esses sentimentos. Quando isso acontece, se o coração é diferente do que está no coração, o que é a hipocrisia, as palavras do Mestre. Então, aquelas pessoas cuja afabilidade, a doçura não são fingidas, né? Nunca se desmentem, são sempre as mesmas, tanto na sociedade como na intimidade do lar. Então é importante compreendermos que temos que começar, para termos essas qualidades, mudando o nosso íntimo, o nosso interior, para depois exteriorizar esses sentimentos, que um dia estarão realmente enraizados no nosso coração, serão partes da nossa personalidade. Não vai ser necessário pensar, nossa, eu tenho que ser dócil, eu tenho que ser afável, tenho que ser mais sereno ao falar. Não, nós vamos fazer isso naturalmente. Então ele conclui o amigo dizendo, pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Então vamos tentar lapidar essas
qualidades em nós, né? Agora vamos falar de outro ponto primordial para alcançarmos sentimentos mais nobres e elevados no campo da brandura e da pacificação. Vamos falar de uma virtude que deve ser exercitada diariamente. Todos nós temos alguma dificuldade com ela, né? É a paciência. É uma mensagem lindíssima. É difícil resumir porque perde a beleza das palavras do ensino. É o item 7 desse capítulo 9. O amigo começa nos dizendo assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei a Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Ah, o ensino da dor. Como é difícil compreendermos, né, que a dor nos vem para que possamos aprender e crescer com ela. E ele continua então dizendo: sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Ele nos fala que a caridade de dar esmola aos pobres é a mais fácil de todas. A outra mais penosa e mais meritória, portanto, é a de perdoarmos aqueles que Deus coloca em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Interessante, não é? Nenhum de nós estabelece relações de convivência ao acaso, né? Aquele ser que está na nossa vida, que está no nosso caminho e que testa a nossa paciência às vezes ou constantemente, tinha que estar ali. Nós merecemos aquela convivência. E temos que compreender que diante das dificuldades, das diferenças, das incompreensões da convivência, está a oportunidade de melhorar nossos sentimentos, de praticar o perdão, a compreensão, frutos da nossa paciência, né? Ele conclui de uma forma memorável, para nos lembrarmos sempre quando a paciência estiver à prova, né? Ele nos diz mais ou menos assim: a vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, mas que são como alfinetadas que acabam nos ferindo. Se nós, porém, compararmos os deveres que nos são impostos com as consolações, as compensações que por outro lado recebemos, nós havemos de reconhecer que as bênçãos são muito mais numerosas que as dores. Ele nos diz assim, então: coragem, irmãos. Tendes no Cristo vosso modelo. Muito mais sofreu ele do que qualquer um de vós. E ele nada tinha que se penitenciar, ao passo que vós tendes um passado a expiar, e tende que vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Essa palavra, cristão, resume tudo isso, né? Ser cristão é ser paciente, compreensivo, perdoar. Lição da paciência. Vamos praticar. Então falamos da afabilidade, da doçura, da paciência. Agora vamos falar de outras duas qualidades citadas, semelhantes e importantes, que temos que colocar como meta nas nossas vidas para o nosso crescimento. O amigo nos fala, e Kardec lá coloca, sobre a obediência e a resignação. Ele nos fala que a doutrina do Cristo, em muitos dos seus pontos, estão ligadas à obediência e à resignação. Duas virtudes companheiras da doçura também, muito ativas. Ele nos diz que o problema é que muitos de nós, a grande maioria, confundimos obediência e resignação com a negação dos nossos sentimentos, da nossa vontade, do nosso querer, né? Então a diferenciação é que a obediência é o consentimento da razão, do intelecto. Sabemos que devemos obedecer. São regras claras que vemos na natureza, no nosso cotidiano, e que nós devemos obediência. Compreendemos isso. Resignação é o consentimento do coração. É a emoção que nos diz que temos que acatar. Geralmente é a amiga dor que nos chega, né? Porque não temos uma solução de imediato para aquilo. Então a obediência e a resignação são forças ativas, porque para que nós possamos adquirir tais qualidades, temos que passar por essas provações que a vida às vezes nos traz e que uma revolta insensata não nos deixa vencer. Se não aceitamos o fardo que deveríamos carregar, podemos perder o mérito que teríamos caso tivéssemos realmente suportado com fé, com coragem, com determinação determinada prova. Infelizmente, nós temos
todos os dias nos noticiários pessoas que por um minuto de falta de paciência, de compreensão, perdem os trabalhos de uma vida inteira. Brigas de trânsito banais tiram vidas, uma ultrapassagem devida leva famílias, uma agressão impensada pode separar um amor verdadeiro, não é? E Jesus, nosso modelo e guia, foi a encarnação dessas duas virtudes, obediência ao Pai e a sua missão, ao que ele se propôs. Resignação diante das nossas imperfeições, das dificuldades que nós tínhamos, sem ferir o nosso livre-arbítrio. Né? Eram qualidades que à época eram desprezadas, mas que o Mestre mostrou e valorizou àquela época. E o amigo nos fala então que cada época é marcada com um cunho de uma virtude ou de um vício que a salva ou a perde. Né? E a virtude atual da nossa geração é a atividade intelectual. E nossa grande dificuldade, nosso vício, é infelizmente a indiferença moral diante dos sofrimentos alheios, frutos do nosso egoísmo. Se pensarmos bem, estamos num momento único da nossa existência, diante de uma revolução de conhecimento e tecnologia sem precedentes. Mas, infelizmente, a moral não caminha ainda na mesma velocidade. Então, portanto, muitas dificuldades estão por vir na nossa caminhada humana, necessárias para que juntos possamos nos unir, nos apoiar, criar um objetivo maior de caridade entre todos nós com o sofrimento. Né? Conclui o nosso amigo dizendo assim: submetei-vos à impulsão que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra apropriada. Ai daquele que tentar barrar o progresso moral da humanidade. Nós, os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o corretivo e lhe submeteremos à vontade rebelde. Toda a resistência orgulhosa terá que cedo ou tarde ser vencida. E ele conclui assim: bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, porque prestarão dóceis ouvidos a esses ensinos. Compreendemos que o Mestre faz dessas virtudes que falamos há pouco, brandura, moderação, mansuetude, afabilidade, paciência, uma lei. Condena toda a violência, toda a expressão descortês que alguém possa usar para com semelhantes. Então isso nos leva a refletir num outro item, que é o item chamado cólera. Né? O Mestre diz em algum determinado ponto de Mateus: aquele que disser ao seu irmão raca, merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que disser és louco, merecerá a fúria e o fogo do inferno. Ele está nos colocando como um objetivo também excluir da nossa vida a agressividade, a fúria, a cólera, tirar da nossa vida. Né? Raca entre os hebreus era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada e se pronunciava cuspindo, virando a cabeça para o lado. E o Mestre usa essas palavras duras, em uma linguagem figurada, para dizer que uma simples ofensa como és louco pode nos causar grande prejuízo. Né? Um amigo nos fala que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade, que deve presidir as nossas relações. E isso prejudica as nossas uniões e a nossa estabilidade. Né? Então, a cólera, ela pode causar tantos prejuízos. Né? Imagine quanta preparação da espiritualidade para a união de um casal. Quantos esforços não podem ser perdidos no mundo com um momento de insensatez, de agressividade, de ira, né? Quantas vidas que teriam tanto a aprender na carne podem se perder num momento de cólera, seja no trânsito, nos lares, nos bares, né? Também. E o amigo nos diz: que poderia nos levar a essa brutalidade, às vezes perdermos a consciência de nós mesmos? O que poderia nos irritar e aborrecer a ponto de perdermos o autocontrole? O que sucede quando nos entregamos à cólera? E ele responde: pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio, a razão. Pesquisai, e quase sempre
encontrarão no fundo o orgulho ferido. O orgulho que ainda temos em nós. Junto com o egoísmo, as grandes causas de prejuízo à humanidade, né? Ele nos diz: e que pesar mortal se num acesso de fúria praticarmos um ato que fosse deplorável e que marcasse toda a nossa vida? O Espiritismo nos esclarece que somos sempre responsáveis pelos nossos atos. Podemos ter atenuantes, né, como a própria lei humana as tem. Sob forte emoção, a pena é menor. Né? O termo é obnubulação da consciência. Mas sempre, por mais que a situação possa nos estressar, nos levar a uma tensão extrema, somos responsáveis pelos nossos atos. Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. De que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso, nos diz o amigo. Sempre podemos vencer. Por mais que alguém possa alegar que está no físico essa agressividade, ela parte do nosso espírito, das nossas tendências que nós podemos corrigir. Então a agressividade não deve mais fazer parte das nossas vidas. Nem a agressividade verbal, nem física, nem a virtual, tão atualizada, seja direta ou indiretamente. Depois de tantos ensinos do mestre, perdoar-se 70 vezes 7, amar os inimigos, fazer ao bem os que nos perseguem e caluniam, jamais a violência. Então nós falamos dessas virtudes que nos farão herdar a terra, da busca por vencer ainda essas dificuldades. Mas e a pacificação? Por que os pacíficos serão chamados filhos de Deus? Quando em nós essas virtudes estiverem presentes, de pacificação, de brandura, paciência, todas essas que nos levam a essa paz interior, como estiveram com grandes nomes como Chico, Madre Teresa, Gandhi, tantos outros, né? Nós seremos aqueles que trarão a paz junto à comunidade, a uma cidade, a uma nação, e seremos, portanto, filhos de Deus, pois estaremos realizando as vontades do Pai, como o próprio Mestre às vezes se referia. Mas enquanto não atingimos esse patamar, nós já podemos sim. Se nós nos compenetrarmos dessas verdades sublimes, podemos sim ser os pacificadores do nosso lar, do nosso núcleo de trabalho, do nosso pequeno núcleo de estudo, por exemplo, do nosso núcleo de convivência do dia a dia, sempre com pequenos gestos de amor, de paciência, de compreensão, ou por que não, também com grandes gestos de paz, de amor. Se nós realmente quisermos pacificar as nossas relações de convivência, que pacifiquemos o nosso interior e possamos colocar isso para fora. Jesus vai nos abençoar nesse propósito. E assim como pacificadores, seremos chamados filhos de Deus. Essa é a mensagem do dia. Bem, compenetrado dessas mensagens sublimes, vamos fazer as nossas preces, buscando nos afinizar ainda mais com o Evangelho. Pai de amor, misericórdia, bondade, nós te rogamos nesse instante que pacifique toda a humanidade, pacifique os nossos corações individualmente e pacifique todas as coletividades. Ainda temos um espírito de agressividade dentro de nós. Ainda há muitas guerras em andamento em nosso planeta, Senhor. Nos auxilia a eliminar de vez da Terra esses conflitos tão dolorosos. Nos abençoa nesse propósito, Senhor. Rogamos por todos aqueles que têm o poder material, político, financeiro, que possam ser, Senhor, promotores do bem, da paz, das possibilidades aos irmãos de caminhada. Abençoa todos esses nossos irmãos que podem nos ajudar
nesse propósito de paz. Pedimos, Senhor, por todos aqueles que convivem conosco no nosso dia a dia. Às vezes, ainda não temos sentimentos tão nobres com todos, mas o Senhor nos inspire, nos ampare, nos auxilie para que essa paz, esse amor esteja em nossos corações, que possamos estabelecer convivências cada vez mais próximas do que o Senhor espera de nós. Nos auxilia nesse propósito, Senhor. Obrigado, Senhor, por esses momentos de meditação do Evangelho. Seja feita a tua vontade. Obrigado, amigos, por escutarem esse nosso momento de meditação nas palavras do Mestre. Obrigado a todos.